Fábio, eu inclusive vou voltar com vocês dois, né, e tentar fazer aqui uma ligação. Ontem, até dando um spoiler, fiz a gravação do nosso Mercado and Beyond com o Thiago Salomão, do Market Makers, vai ao ar semana que vem, na segunda-feira. E o Thiago, a gente estava tratando aqui muito do tema do mercado, e ele falou pontos, achei muito interessantes, né, das movimentações muito bruscas que muitas vezes a gente vê que o mercado anda tendo, principalmente citando aquele exemplo, né, que aconteceu naquela fatídica segunda-feira, quando o Japão ali anunciou a subida de juros, o mercado interpretando ali um risco de uma recessão, a gente viu de uma forma muito rápida o pessimismo e automaticamente a volta no dia seguinte de um otimismo, né? E a gente vê, de fato, muito essa reação, muitas vezes exagerada, seja para o pessimismo ou para o otimismo do mercado financeiro. E eu vou tentar linkar um pouco também de um artigo maravilhoso que eu li hoje, do professor Alexandre Espírito Santo, até mandei para o Van Dijk, no qual ele usa uma comparação incrível que eu achei desse artigo do verbo to be, né? Que no inglês ele serve tanto para ser e estar, e no Brasil a gente usa termos, verbos diferentes quando a gente está ou quando a gente é. E aí eu vou aproveitar para tentar linkar um pouco as duas questões para perguntar para vocês dois, né? Os mercados como um todo, eles são ou estão muitas vezes lenientes aos riscos atuais que muitas vezes a gente não vê que estão ali sendo precificados. Vou começar com você, Fábio Fares. Primeira coisa que a gente tem que entender é que o mercado está acostumado há muito tempo com dinheiro barato. Então, a alavancagem é uma coisa que é comum no mercado e muito alta. Aquele problema do Japão foi simplesmente uma má interpretação de uma desalavancagem brusca de todo mundo na mesma ponta. Dinheiro barato vindo do Japão se financiando para investir em tech e cripto. O que colapsou naquele dia? Tech e cripto logo na largada, porque eu vou zerar isso daqui e vou devolver o dinheiro, que o meu custo de capital está ficando mais alto. Isso leva um tempo para as pessoas entenderem. Quando a gente olha para o mercado, Paulo, eu entrei no mercado em 98, eu acho que eu tenho um pouquinho de estrada para poder falar algumas coisas que a gente vê. O mercado tem muita gente jovem que não entendeu como as coisas funcionam, e tomar risco nos últimos anos foi muito fácil, foi muito prazeroso e foi muito barato. Isso acabou. A gente descobriu que aquela fórmula de juros zero para pegar dinheiro morreu, não deu certo, e vamos ter que ver de novo, porque olha aí, quantos governos extremamente endividados. Eu estava numa apresentação antes de ontem sobre a dívida americana de uma consultoria que espera que os Estados Unidos fiquem endividados 200% do PIB. Isso é coisa que o Japão fez para estimular uma economia morta. A economia dos Estados Unidos não é morta, é leniência com o governo. Isso não pode ser aceitável. Hoje a gente tem aqui quase que 1 trilhão de juros para pagar o tempo inteiro, que vai bater no orçamento. E o mercado projeta isso, porque ficou muito fácil fazer dinheiro no mercado. Você compra lá, vi de ontem. Ontem no resultado de NVIDIA tinha gente fazendo festa em bar para acompanhar o resultado junto. Não é jogo de futebol, é uma empresa. E turma está frustrada hoje porque as expectativas futuras não superaram a insanidade que as pessoas queriam que fosse o resultado da empresa. Então, assim, essas coisas vão ser acertadas aonde? No tempo. O mercado coloca todo mundo no seu lugar. Essa é a melhor coisa do mercado. Quando você perde a humildade, ele vem e te corrige. E a gente está vendo essa correção. Isso vai acontecer gradativamente. Vamos voltar para um mundo de juros reais positivos. Isso já limpa um monte de oba-oba, um monte de farra. Só que vai levar tempo, porque ainda temos muito dinheiro no mercado. E quando eu falo muito dinheiro, não é que geração de riqueza, mas é muito dinheiro especulativo que não tinha que estar onde está. Isso com pouco vai voltando à normalidade e as coisas vão se encaixar de novo. Van Dijk, sua opinião, e até aproveitando, já emendo, né? Você acredita que de fato pode ser até uma miopia, talvez, ali também de investidores, focado apenas, muitas vezes, só nessa expectativa de política monetária, de quando de fato o Fed vai aí derrubar os juros, e se isso de alguma forma pode levar a um ajuste abrupto, perigoso, talvez ali, com alguns riscos finalmente, quando, né, esses riscos podem ser aí de alguma forma levados em consideração? Paula, o mercado esqueceu como precifica risco. É isso que está acontecendo. Por muitos anos, risco foi uma coisa praticamente negligenciável, até que não. E quando a gente tem
taxa de juro positiva, né, taxa real positiva, junto com uma diversidade de riscos geopolíticos que não estão sendo levados em conta, a expectativa fica extremamente míope, né? Como o Fábio acabou de dizer, é estarrecedora a resposta do mercado aos resultados da NVIDIA. Estarrecedora. Eles tiveram um aumento de receita de 120%, de lucro em 168%. E o mercado derrubou a ação e chegou em 8% negativo pelas expectativas que eles não vão continuar crescendo nesse tom. Deixa eu contar para vocês um segredo. Não vai crescer nesse tom porque não tem como crescer nesse tom. Não dá para continuar crescendo nesse tipo de progressão geométrica. É simplesmente impossível. E não é razoável ter essa expectativa. Quando a gente tem uma relação de PI de mais de 50% numa ação, nós esquecemos as bases econômicas pelas quais empresas geram lucros. Isso é uma visão míope de curto prazo e irresponsável. Portanto, é uma correção que tem que acontecer e deve acontecer. Eu não precifico uma recessão nos Estados Unidos nos próximos 12 meses, mas que certamente num período de 24 meses ela virá. E ela tem que vir e é bom que ela venha, porque uma recessão é o botão do reset. E essas expectativas, essas visões torpes do mercado, de que o mercado é um grande cassino, elas têm que ser corrigidas. Como o Fábio disse, pode levar tempo, mas o mercado não falha. Ele tarda, mas não falha. E isso vai acontecer cedo ou tarde. Então, um dos exemplos disso é o que aconteceu na semana retrasada. Na semana passada, me desculpem. Todas essas pessoas, todos esses agentes de mercado que estão super expostos e que estavam no carry trade japonês, principalmente fazendo apostas no mercado de tecnologia e cripto, essas pessoas sabem dentro delas que elas estão tomando riscos que não estão precificados na estrutura que elas têm hoje. E elas seriam pegas de calção na mão, como dizia o Luciano do Vale com o Maguila. Então, caríssimos, o que acontece? Quando qualquer oscilação brusca acontece, essas pessoas sabem que elas estão nuas, elas saem correndo da água do mar e estão peladas. E é isso que acontece, uma super reação, uma overreaction no mercado, como aconteceu que a gente vê. As pessoas têm noção de que elas não estão precificando risco. Fábio Farias, volto com você, até porque o Van Dijk já levantou a bola aqui para deixa que eu queria